Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo Jesus, do nosso presidente da convenção, pastor Arnaldo Candeias, e bem como também saudações em Cristo de todos os membros da mesa diretora da nossa Cadeeso. Aproveito o ensejo e envio saudações em Cristo do pastor presidente da minha igreja, que é o pastor Quemuel Sotero Pinheiro. Nós hoje vamos iniciar um trimestre novo, lições mais ligadas à disciplina de antropologia. Quando estudamos no seminário, estudamos a matéria de antropologia. O tema do trimestre é corpo, alma e espírito. A lição de hoje, ela tem como tema homem, corpo, alma e espírito. O trimestre será um trimestre muito teológico. Vai precisar das pessoas terem cautela e estudar, de preferência, teologia sistemática. Super recomendo que não leia qualquer obra. A obra que eu mais recomendo, ou as obras que eu mais recomendo, a primeira é Conhecendo as Doutrinas Bíblicas de Meyer Peulman. Essa é a obra que eu mais indico. A outra, a segunda, que eu super indico, é Teologia Sistemática de Eurico Bergstein, editado pela CPAD. Tá? Teologia Sistemática de Eurico Bergstein. A outra obra que eu super indico também é também da editora CPAD, Teologia Sistemática de Stanley Orton. Essas três obras eu super indico para consulta, tá? Agora, durante todo o trimestre, não poderá faltar a declaração de fé. Alguns teólogos, eles vão se eles vão se divergirem, mas o que norteará a doutrina nas Assembleias de Deus em todo o Brasil é a declaração de fé. É aquilo que nós cremos. Inclusive, se algum obreiro, algum ministro, algum pastor ou evangelista ensinar fora da declaração de fé, ele poderá ser disciplinado por disseminar heresia, né? Porque está fora da nossa declaração de fé. Muito bem. A lição de hoje tem como tema o homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e 23. Verdade prática. Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Todo o nosso ser é para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, e depois capítulo 2, versículos 7, versículos 18 e depois 21 a 23 do capítulo 2. Ok? Muito bem. Como eu disse no início, estamos estudando antropologia. A palavra antropos significa homem, e logia, estudo, tratado. Então, o estudo acerca do homem tem como nome antropologia. Estudar sobre o ser humano é muito importante. É saber quem somos, de onde viemos e para onde nós iremos. Essa pergunta, ou essas perguntas, permeiam não só os círculos acadêmicos, eruditos, das faculdades, dos filósofos, mas também permeia o meio teológico. Quem é o ser humano? De onde o homem veio? E de que compõe o ser humano e para onde o homem vai? Falando nisso, ou na busca de responder
esse assunto, nós vamos estudar esse trimestre, né, lições que vão trazer respostas para essas e outras perguntas que surgirão. Ao estudar o ser humano, hoje principalmente, não tem como fazê-lo sem mencionar a queda, a redenção e firmados na esperança de um futuro glorioso após a morte. Não acreditar na vida após a morte é, de tudo, tornar um ser humano como se fosse um mero animal. E o homem não é animal. Para a ciência, o homem é um animal racional, mas para a teologia, o homem transcende ao animal, não é animal. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Ele é a suprema, ele é a obra suprema da criação divina, a ponto, quando estudamos sobre os animais, em Gênesis capítulo 1, por exemplo, Deus disse às águas, Deus fala para as águas, para que produzam peixes. Olha, Deus diz para a terra, produz animais. Note, agora, já o homem, Deus não fala produza. Para o homem, ele pega o ser humano com as próprias mãos e cria, do pó da terra, do barro. Sopra em suas narinas e Deus coloca no homem algo que só o homem tem: a imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus. Então, o homem se torna um ser muito especial, criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Muito bem. Agora, nós temos aqui no primeiro ponto da nossa lição a tricotomia humana. Bom, já falei do aspecto teológico, né? Do homem, a palavra antropologia, de onde o homem vem, ele vem da criação. Agora, a tríplice natureza do homem, a tríplice natureza humana. O homem ele é um ser tricótomo, ou seja, ele é espírito, ele é alma e ele é também corpo, ele é físico. O estudo da distinção de corpo, alma e espírito, ou seja, que o corpo é uma coisa, a alma é outra coisa e o espírito é um outro elemento, vamos melhor assim dizer, tá? Esses três elementos, o corpo é um elemento, a alma é um elemento, o espírito é um outro elemento. Essa discussão, essa pesquisa, esse assunto, não é de agora. Desde origens, já no século quarto, né, o século terceiro e quarto da era cristã, desde origens, ele já acreditava na distinção que o homem, na distinção entre espírito e alma e corpo, ok? Muito bem. Então o homem, de fato, ele é um ser tricótono, a ponto, nós já lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 23, capítulo 5, versículo 23, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Então, note, essa expressão "e" marca ali uma distinção, espírito e alma e corpo, sabe? Então, isso distingue o tríplice aspecto do ser humano. Antes de falar o que é exatamente corpo, o que é exatamente alma e o que é exatamente espírito, é importante frisar o que o homem, aqui a gente indo para o terceiro subponto do ponto 1, que é físico e espiritual. O ser humano, ele foi feito um ser criado por Deus físico. Como os animais são físicos, o homem também é físico. Como o animal tem corpo, tem sangue, né? O homem também possui. O homem também possui. Porém, o homem, ele possui uma parte que é a parte espiritual. O homem possui a parte espiritual. Muito bem. A alma humana, ela é diferente da alma animal. Porque, para explicar esse aspecto da alma,
Eu vou agora para o segundo ponto da nossa lição, que é a distinção entre alma e espírito, ok? E aí vou explicar essa parte aqui do físico e espiritual, entrando já um pouco aqui na parte da distinção. Ok, o ser humano ele é físico, como eu estava dizendo, tem carne, né? Posso tocá-lo, mas ele também é um ser que possui a parte espiritual, a parte imaterial. O animal, ele possui a alma vivente, diferente da alma humana, que embora seja alma, então, vamos lá. O que é corpo? O corpo é o físico, aquilo que se toca, é a matéria. A palavra alma vem do grego psique, que significa o mundo das emoções, dos sentimentos, tá? Lembra? Quando a pessoa está com problemas psicológicos, que a gente fala, né? Emocionais, por causa da alma. Então a alma é o mundo das emoções, do sentimento, da vontade, ok? Muito bem. Já o animal, ele também possui sentimento, vontade. O animal, por isso, o animal é também dotado de alma vivente. Embora a alma humana é diferente porque ela é especial, mas é alma. Então, o que é a alma? A alma é o mundo das emoções, dos sentimentos. Por exemplo, se você tem um animalzinho na sua casa, se for um cãozinho, por exemplo, você vai notar que ele sente raiva, ódio por alguém, ou carinho, balanço, né, ali a cauda. Por quê? Porque o animal ele também possui alma. Agora, o animal não possui, que só o homem possui, é o espírito. O espírito é o mundo do intelecto, da razão, da decisão, certo e errado. O livre-arbítrio, essas faculdades, as faculdades do decidir certo e errado, do livre-arbítrio, da razão, do conhecimento, da responsabilidade, essas faculdades, elas estão no espírito. Portanto, o homem ele é um ser espiritual, como já bem dizia Watchman e também outros pensadores, que o homem ele é um ser espiritual, possui uma alma e habita num corpo. Antônio Gilberto, na Bíblia de Estudo Pentecostal, na nota de rodapé, aqui na lição até fala sobre isso, diz assim: à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma. Note que o Espírito, ele é o ser, na verdade. O Espírito é o que Paulo fala em Romanos 7, versículo 22 a 25, o homem interior, a ponto da Bíblia dizer, né, em Romanos, por exemplo, capítulo 8 e versículo 16, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, por que o Espírito não fala com a alma? Porque essa faculdade do entendimento, da razão, do decidir, está no Espírito. Então, portanto, o Espírito fala com o Espírito de Deus fala com o nosso espírito. Tá? Não podemos reduzir o Espírito apenas e simplesmente que ele é apenas o meio que Deus se comunica com a gente. Apenas o elo de contato entre Deus e o homem. O homem e Deus, o elo de contato é o Espírito. Não podemos fazer isso. Portanto, o Espírito e a alma são inseparáveis. Inseparáveis. Para onde for o Espírito, também vai a alma. Para onde for a alma, vai o Espírito. Tem uma expressão em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 a seguir, diz assim: e o corpo volta para o pó da terra, e o Espírito volta a Deus que o deu. Bem, essa expressão, o Espírito volta a Deus, volta é ao domínio de Deus.
Por exemplo, o homem ímpio, pecador, macumbeiro, feiticeiro. O que o espírito do feiticeiro, do beberrão, do adúltero, do homem ímpio vai fazer lá no céu? Vai ficar lá vagando? Não tem sentido. Então o espírito volta a Deus, mas é o domínio. Por quê? Só Deus pode falar. Vai para o Hades, vai para o paraíso. Volta para que Deus dê destino. Então o homem, quando morre, o corpo vai para o pó da terra, mas o espírito volta a Deus para que Deus dê destino. Chegando diante de Deus, Deus fala para o Hades ou para o paraíso. Porque a alma e o espírito é a parte imaterial, elas são inseparáveis. Mas alguém poderá me dizer, pastor, e lá em Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrando que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Significa que divide. Irmão, aquilo ali, essa expressão, é uma figura de linguagem mostrando que a alma e o espírito são inseparáveis, que a palavra penetra o impenetrável, que a palavra penetra, separa o inseparável. É uma força de expressão para dizer que a alma e o espírito é inseparável, mas mesmo assim a palavra penetra até essa profundidade. Ok? Muito bem. Em Lucas capítulo 16, em versículo 26, fala a partir dali sobre o rico e Lázaro, quando morrem um e morre o outro. O rico, estando em tormento lá no Hades, ele lembra, olha, eu tenho 5 irmãos, faculdade do Espírito. Para Abraão, manda lá, para que alguém evangelize, fale para eles e tal, e tal, e tal. Talvez se arrependam. Essa faculdade do Espírito. Mas aí ele fala assim, para Abraão, molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado, sentindo tormento, sentindo sofrimento. Essa parte é a parte da alma. Então note que tanto a alma como o espírito estão lá no Hades. Já tanto a alma e o espírito estão lá no paraíso, desfrutando das delícias celestiais. Ok? Então compreende que há uma distinção entre alma e espírito, que a alma é o mundo das emoções e dos sentimentos, e o espírito é o mundo da razão, do intelecto, decidir certo e errado, tá? Porém, da responsabilidade, porém, a alma e o espírito são inseparáveis. O que separa é o corpo. Tanto é que no livro de Apocalipse fala sobre a segunda morte. Qual que é a primeira morte? É a separação da parte imaterial. Qual que é a parte imaterial? Qual que é a parte espiritual? É o espírito e a alma. O espírito e a alma é a parte invisível, imaterial, que não se pega. E a parte material é o corpo. Aí a morte física separa. E o espírito e a alma, que tem suas respectivas funções, vão para Deus. E Deus agora vai dar o destino. Ok? Muito bem. A terceiro ponto da nossa lição está assim. A interação das 3 dimensões. Corpo, afetos e somatização. É interessante que quando, lá em Marcos capítulo 2, quando tem um homem que é colocado diante do Senhor Jesus, numa corda, o telhado abre-se o telhado e aquele homem é colocado agora diante de Jesus. Ele era paralítico, uma doença física. Jesus olha para o homem e fala, perdoados são os teus pecados. E o camarada fica bom, começa a andar. Os fariseus, não entendendo nada, olham assim e falam, mas espera aí, quem é que pode perdoar pecado se não um só que é Deus? Aí Jesus, conhecendo, né, os pensamentos dele, inclusive, o texto lá em Marcos 2 diz assim, que Jesus conhecendo no seu espírito, não é na alma, conhecendo no seu espírito. Olha que coisa interessante, conhecendo no espírito. Quer dizer que é o espírito que conhece, faculdade do espírito. Aí Jesus pega e fala assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta e anda. Né? E o homem fica de fato curado. Mas veja, o homem estava com um problema espiritual, que Jesus perdoa os pecados. Pecado é coisa espiritual.
e o corpo é atingido e recebe cura. Então note que há uma interação dessas três partes. Quando alguém não está bem psicologicamente, atinge também o corpo. Pessoas por exemplo, no meu caso, né, porque o meu psique foi atingido, minhas emoções, minha alma, olha, aí saiu vitiligo. Outras pessoas saem caroços, outras caem cabelo. Então há uma interação entre o corpo físico, a alma e o espírito. O homem ele é um ser completo. Então, eu quero concluir falando sobre uma questão muito importante. Já perguntei a algumas pessoas, quem é que peca? É o corpo? É o espírito? Ou é a alma? Porque em Ezequiel, capítulo 18, está lá escrito, o versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. Aí alguém diz, não, pastor, quem peca é a alma. Então, veja bem, o termo alma, ele é muito usado para falar do indivíduo. Por exemplo, quando a gente está pregando, a gente fala, olha, eu preguei lá em tal lugar assim, e ganhei 20 almas para Jesus. Eu estou querendo dizer o quê? Foram 20 pessoas, 20 seres humanos completos que se converteram. Essa expressão é a mesma de Ezequiel, capítulo 18, falando a alma que pecar, ou seja, a pessoa que pecar. Por quê? Na sequência do texto de Ezequiel 18, versículo 20, está assim, a alma que pecar se morrerá, o pai não levará a maldade do filho, nem o filho levará a iniquidade, o pecado do pai. Aí assim, a pessoa que pecar, né, levará sobre si mesmo a punição devido ao seu próprio erro. Tá? Então não é a alma. Então quem peca, resumindo e concluindo, não é a alma. A alma agora, você está dormindo, aí sua alma sai vagando aí meia-noite, aí uma alma encontra com a outra e fala, e aí alma, tudo bom? Tudo bem? Você está indo aonde? Eu estou indo ali em Guarapari, deixei o corpo lá em Vila Velha, estou indo em Guarapari, dar uma pecadinha e depois eu volto. Isso não acontece. Porque o homem, para pecar, ele precisa do espírito e do corpo. Quem peca é o homem completo, espírito, alma e corpo. O indivíduo que cometer 1999 pecados, aí morre, ele não consegue inteirar 2000, faltando um pecado para inteirar 2000 depois de morto. Porque depois de morto, a pessoa não peca, também não se santifica. Morreu, como diz lá em Apocalipse, capítulo 13. Lá Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Essa memória não me traz. Acho que é isso mesmo. Apocalipse, deixa eu conferir. Capítulo 13. Apocalipse, é o contrário. Capítulo 14 e versículo 13. Apocalipse 14 e 13. Que fala que a pessoa, bem-aventurados que morrem no Senhor e e descansem no seu trabalho e as suas obras os sigam. Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, resumindo e concluindo, quem peca é o homem todo, não é a alma sozinha, não é o espírito sozinho, até porque o espírito e a alma não se separam. Então, quem peca é o homem completo, ok? Então note que há uma interação das três partes, espírito, alma e corpo. E no texto áureo, está assim, e o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Significa, a santificação é de dentro para fora, da parte mais íntima do espírito, passando pela alma e pelo corpo. Tem gente que se veste de qualquer maneira achando que o corpo que não tem nada a ver, que pode fazer com o corpo que quiser. Não. O espírito e a alma e o corpo têm que ser santificados. E diz até o motivo. Conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Tudo tem que ser santo para a vinda do Senhor. Essa interação, ela é muito importante. Eu quero só findar falando um pouquinho aqui na nossa declaração de fé, na página
aqui a declaração de fé atualizada, né? A declaração de fé atualizada. Página 84 fala sobre o ser humano, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porém, o que é a imagem e semelhança de Deus no homem? A imagem e semelhança de Deus no homem não é, como alguns equivocadamente afirmam, caráter e natureza. Não. A imagem e semelhança de Deus também não é física. Porque uns são pardos, outros são negros, outros são brancos, outros são... Entende? Então, a imagem é qual? Um é gordo, outro é magro. A imagem e semelhança de Deus não é física. Ela é moral e espiritual. Então, aqui mostra um pouco sobre a imagem e semelhança de Deus. Está na página 84 da nossa declaração de fé, que diz que Deus criou o homem, macho e fêmea, a sua imagem o criou, a imagem de Deus os criou. Gênesis 1 e 27, Gênesis também 2 e 7. Então, a imagem e semelhança de Deus, ela é a capacidade moral do homem de escolher, de saber discernir o certo e errado, o bem e o mal. A imagem e semelhança de Deus é a capacidade de governo, quando Deus diz ao homem, dominai sobre toda a terra, governai. Ali é a imagem e semelhança de Deus, que tem essa capacidade de dominar, de governar. A imagem e semelhança de Deus, o outro aspecto, é o aspecto da imortalidade. O homem não é eterno, mas ele nunca será extinto. Então, ele é imortal. Ele vai viver para sempre, com Deus ou para sempre, na perdição eterna. Ok? Então, na página de número 98 da Declaração de Fé, fala um pouco sobre isso. Por quê? Alguns pensam que o homem, depois dele ter pecado, alguém pensa que depois do pecado, o homem perdeu a imagem e semelhança. No entanto, isso não é verdade. A declaração de fé nos esclarece. Página 98 da declaração de fé. A corrupção do total do gênero humano. A queda no Éden arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação ao pecado. Não somente isso, contaminou toda a humanidade. Romanos 3 e 10 diz, não há um justo sequer. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pelo que todos pecaram. Romanos 5 e 12. A natureza moral, viu? A natureza moral foi corrompida. A corrupção tornou enganoso e perverso o coração do homem. Todas as pessoas estão mortas em suas ofensas e pecados, diz Efésios capítulo 2. A corrupção do gênero humano atingiu toda a sua composição, corpo, alma e espírito. Conforme lemos em Isaías, toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Isso, Isaías 1, 5 e 6. Isso prejudicou todas as suas faculdades, quais sejam intelecto, emoção, vontade, consciência, razão, liberdade. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus foi atingida no ser humano. Portanto, o homem, por si mesmo, não consegue voltar para Deus sem o auxílio da graça divina. Apesar de tudo, ou seja, apesar de tudo isso, a imagem de Deus no ser humano não foi aniquilada. Foi desfigurada, a tal ponto de sua restauração só é possível em Cristo. Mas veja, Jesus reconheceu essas capacidades da imagem e semelhança de Deus no ser humano em pecado. Os fariseus, no homem jovem rico, todos nós conhecemos descrentes que são pessoas de bem, honestas e de bom caráter, e religiosas, como o centurião de Cafarnaum, por exemplo. Ainda que o bem social que elas pratiquem
leve a marca da contaminação do pecado. Então note aqui na página 99, é enfático. A imagem e semelhança de Deus no homem não foi aniquilada, foi desconfigurada. Então, aqui na declaração de fé está claramente dizendo: o homem, depois do pecado, ainda possui a imagem e semelhança de Deus. Ela foi ofuscada, ela foi atingida, mas ela não foi destruída. Ela não foi aniquilada, ainda está presente, porque o homem, mesmo no pecado, ele é capaz de saber certo e errado, de decidir. Ele é capaz de saber o que é moral certo e o que é moral errado. E ele é capaz de governar, e essas capacidades estão no ser humano. E o homem, e a imortalidade, né? Ou ele vai viver, ou ele vai estar com Deus para sempre, ou ele vai estar na perdição para toda a eternidade, onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca se apaga. E essa característica é uma característica da imagem e semelhança de Deus no ser humano. Ok? Já viu que esse trimestre está pegando fogo. Já viu que esse trimestre é muito teológico e a coisa vai esquentar. Que Deus te abençoe. Vamos juntos. Na próxima lição tem mais, se Deus quiser. Deus te abençoe. Qualquer coisa, mande para mim uma mensagem, escreva aqui no meu chat. Não deixe de fazer o seu comentário, o seu joinha, que isso ajuda que a mensagem chegue até mais pessoas. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.